Oi, boa tarde, bem-vindos a mais uma live. Toda terça às 12h12 nós temos um encontro marcado aqui, esperando o Insta avisar vocês aí. Deixa eu já colocar aqui, fixar o tema de hoje: contrato e negociação com clientes. Hoje com uma convidada mais do que especial, com nada mais, nada menos que 20 anos de carreira aí para ajudar vocês nessa. Resolvi me unir a ela nesse tema aqui, porque, minha Nossa Senhora, o que eu recebi ontem não, semana passada, na quinta passada, quinta e sexta, no direct, minha gente, o que tem de gente trabalhando errado aí, por isso, ficando desmotivado com a carreira da arquitetura, da engenharia, do design de interiores, aí não tá escrito. É cliente querendo comer, sugar tua alma, porque fechou um contrato, sei lá, de R$ 5.000 contigo. É cliente mandando mensagem domingo à noite, você ficando na ansiedade para responder ali. É cliente que grita contigo e você não sabe como se posicionar. É cliente que fica pedindo por desconto, desconto, desconto e você acaba cedendo e quando você vai ver você tá igual ali ou pagando para trabalhar. Então tem uma série de coisinhas aí de pequenos ajustes, vários pequenos ajustes que podem ser feitos nessa vertente aqui do contrato e da negociação. Eu tenho algumas coisas para falar para vocês, sobretudo na negociação, mas queria também dar palco para minha amiga Eveline. Deixa eu ver se ela já tá aí. Tá aí. Deixa eu ver. Tá aqui. Deixa eu ver se ela entra aí pra gente conversar. Quem tiver alguma dúvida nesse sentido, já manda. Oi! Oi, tudo bom, Bem-vinda! Lara? Tudo ótimo, e Obrigada, contigo? tudo ótimo. Obrigada por estar aqui nesse seu espaço tão importante que reúne tanta gente da área, né? Eu considero assim que esses espaços bem focados são os melhores para a gente tratar das questões que tanto nos afetam, né? Essa questão de É, contrato e negociação, então. certeza, né? Gente, ó, se apresenta aí, vamos lá, vai, se apresenta aí, conta aí um pouquinho da tua experiência, da tua mínima experiência. Bom, pessoal, como a Lara já falou, né? Eu tenho quase 20 anos no mercado, eu estou com 19. Estou até pensando como é que eu vou comemorar esses 20 anos no Tem que próximo ser ano. de arromba, hein? Tem, porque são 19 anos, assim, graças a Deus, de muito sucesso, mas de muito perrengue também. Porque nenhum passo dado ao longo desses anos foi fácil. Nada que foi construído até hoje foi fácil, porque é uma geração, né? Eu venho de uma geração aí de ter me formado 19 anos atrás, em 2003, num momento em que não havia esse compartilhamento de informação. Então, tudo que eu aprendi e que eu enfrentei e que eu sofri e que eu, sabe, desmoronei algumas vezes e tive que levantar de novo, foi sozinha. E isso traz, né, uma bagagem muito grande, porque é aquela bagagem de você experimentar várias coisas e muitas vezes é nos momentos em que você mais erra e se frustra e se reconstrói, é quando você volta com mais força, né? Então, É. realmente foi uma história, né? Eu tenho uma história de formação há 19 anos pela UFC, montei meu escritório assim que me formei, né? Tive um primeiro projeto que me abriu portas que aproveito para dizer para o pessoal que está entrando no mercado, aproveitem mesmo os primeiros. O primeiro pode ser o mais importante da sua vida, porque ele pode abrir todas as suas portas, né? Então façam com o seu melhor. E esse primeiro projeto que foi para um primo, o apartamento de um primo, foi abrindo portas para outros projetos. E quando a gente vai fazendo bem feito e vai conseguindo criar uma corrente entre um projeto e outro, que ela não se quebre, né? Que um cliente indica para o outro, que Vai indica para o outro, puxando. que indica para o outro, vai puxando. Se você cuidar do seu negócio para essa corrente não se quebrar, você não para mais de ter projetos, né? E E cuidar aí, também de você, né? Durante essa entrega nesses projetos. Porque o que eu senti sim, é que tem muita gente que tá recém-formado ou tá querendo se firmar mesmo no mercado. E aí começa meio que a vender a alma pro diabo, sabe? sim, Começa sim, a abrir as pernas demais, como a gente diz no linguajar cotidiano, abrir as pernas para os clientes. E aí, quando você vai ver, você tá trabalhando de segunda a sábado, quiçá domingo. É, sei lá, 12 horas por dia, chega no final não do dá. mês, chega no começo do mês, as contas ainda assim não estão se pagando.
e você vai vendo, nossa, o que está acontecendo, sabe? E aí Não dá. tem isso também. Você tem que aproveitar, mas tem que Sim. aproveitar com certa inteligência, né? Sim, e eu até acho que o período onde eu iniciei minha carreira, ele me ajudou um pouco nisso, porque a gente não era sugado pelo WhatsApp, pelas redes sociais como hoje. Foi um período em que eu consegui separar essas coisas porque elas simplesmente não existiam, essa invasão toda não existia. O computador ficava no escritório, então quando eu saía do escritório 6 ou 7 horas da noite, se tivesse que esticar um pouco mais, ficava E ali ninguém liga, gravado. né? Tipo, o cliente não chega para ti, é muito raro. Eu imagino que lá em É, 2003, 2004, os clientes chegavam, ligavam, sei lá, 8 horas da noite, só num caso muito extremo. Ô, é, Eveline, me manda aí o projeto novamente. Você, né? Aí você ia falar o quê? então Não tô com o é. computador, amanhã de manhã eu te mando. Havia mais esse respeito do seu espaço, do seu momento de descanso. Então, hoje a gente tem que cuidar muito desse espaço, porque esse espaço físico, esse limite de horário, esse limite do que é trabalho e o que é descanso, o que é o seu momento de arquiteto, o que é o seu momento de pessoa, né? Vou Se viver minha vida mistura, né? pessoal. Ele se misturou todo. Você mesmo mistura as coisas, muitas vezes parte de você, essa misturada de É. coisas, e você não separa, então você não ensina ao seu cliente que ele precisa separar. Então, esse mundo das facilidades digitais, ele trouxe realmente muitas facilidades, mas ele trouxe também dificuldades de estabelecer limites, O né? E mundo aí está são cada esses. vez mais, né, imediatista. E É, aí, com a rede social, depois da pandemia, então, teve home office, que aí o home office é, virou uma é, realidade, então as pessoas, deve estar trabalhando em casa. Aí, sei lá, manda 10 horas da noite, no sábado, uma toda mensagem para hora. você. E aí você, muitas vezes, não sabe como educar o cliente. Eu estava falando até na sexta-feira É, aqui, que eu acho que eu penso que, principalmente o cliente da arquitetura, você tem que lidar como se ele fosse uma criança, de ir lá e educando, né? E colocando limites nessa criança, porque ela vai testar os limites mesmo. É sim. natural, ela vai tentando ali, né? Como é que você consegue assim separar a Eveline arquiteta, Eveline mãe, esposa, pessoa? Em que momento você consegue fazer essa separação? Lara, foi um processo, né? E continua sendo, o que eu até costumo dizer para quem me segue no Instagram e para os meus alunos, cada trauma que eu passo a mais, cada situação que eu vivo com um novo cliente vira uma página a mais no meu contrato, porque a gente Uma vai cláusula, né? realmente uma cláusula, uma página, o contrato já tem quase o mesmo número de páginas que o meu tempo de formada. É quase isso, tá? Quase 19 19. Porque as situações, às vezes, elas são tão novas que você realmente precisa ficar atento a elas. Mas você É. pode também hoje, no mundo de hoje, aprender muito com os colegas que compartilham as informações. Como hoje eu quero poder ensinar alguma coisa aqui, né? Porque essa facilidade vai, assim, salvar essa facilidade dessa comunicação e de tirar dúvidas, de poder acessar como é que o outro faz, pode ajudar muita gente aí a não Muito. entrar em situações, assim, dramáticas, né? E o que eu Isso. tento hoje é realmente criar limites bem explicados, né? Bem claros, bem alinhados com o seu cliente, porque aquilo que você alinha num primeiro momento não é para virar desgaste depois, né? Porque foi conversado, foi acordado e não faz sentido aquilo ali virar um desgaste. Agora, se você fechou um projeto com alguém de boca, como eu fiz muito no começo, quando eu me formei, eu às vezes até comento aqui no escritório com a minha equipe, diz, gente, eu nem consigo imaginar que quando eu comecei, eu só conhecia o cliente pelo primeiro nome, eu não sabia o sobrenome dele. Eu fazia um projeto para alguém, era Dona Maria, acabou, eu não sabia qual era o sobrenome dela, que era aquela coisa que eu só passava o valor do projeto e pronto. E isso que eu acho que eu vejo que ainda muitas pessoas fazem, de se preocupar Muita. com o valor do projeto, a grande maior preocupação da vida de muitos profissionais hoje ainda é o valor do projeto. E o que tem de gente levando Claro, calote por causa disso? Alguém aí no chat, que alguém que tá assistindo a live, já levou algum calote? Conta aí pra gente. ainda Eu acho tem que tem essa, muita né, gente levando do isso, viu? calote. Não tem. O valor do projeto, claro que ele é muito importante, que você saiba dimensionar quanto que aquele projeto vai custar para o seu escritório, para você poder passar um orçamento onde você cubra seus custos e ainda lucre alguma coisa. Isso aí é assunto assim para dezenas, centenas de horas de, né? Não dá só Nem numa cabe, live, nem né? cabe hoje, nem cabe numa live. Mas claro que isso é muito importante. Mas se você é uma pessoa que consegue precificar legal o seu projeto e achou que já fez tudo,
você vai, Vai ter um vai problema. encontrar, se deparar com outro grande problema. Porque quando você dá o preço, você tem que dar um preço que limita algumas coisas. Esse preço, esse valor de projeto, ele inclui o quê? Porque quando não está limitado, você cobrou, sei lá, 10 mil num projeto, mas o cliente lhe chama na obra todo dia. Ele lhe pede uma reunião toda semana. Ele suga a um ponto que até 100 mil ainda poderia nem atender Isso. esse projeto, né? Então, não é o valor, mas os limites que você coloca, né? Que você delimita para aquela situação. Então, E eu existem acho que o que limites tem, muito... os que vai incluso e o que não vai também tem que ser Isso, conversado. isso. Porque a gente O fala muito do que escopo tá, e o ó. não Tem escopo, é. o não escopo talvez seja tão importante ou É mais do que o escopo. muito importante. O meu contrato, ele tem o escopo e o não escopo, porque a gente precisa... Às vezes a gente entende que aquilo que a gente não diz que vai fazer, mas tá claro, tá subentendido, que se eu não disse que vou fazer, o cliente sabe que eu não vou fazer de jeito nenhum. Ele acha que Sabe nada. tudo em arquitetura, toda a sua disponibilidade, da sua vida, da sua alma, da sua energia, do seu tempo, do seu ar, tudo está disponível para ele. E cada cliente vai pensar isso. Se você tem 5, 10 clientes simultaneamente, você realmente você vai ser sugado a ponto de, às vezes, desistir. Né? Recentemente, compartilharam aí nas redes sociais uma live que uma arquiteta fez, que era até eu não lembro o nome dela agora, mas de um escritório bem sucedido, e que ela desistiu. Ela desistiu. Ela entregou os pontos e disse que para ela encerrou a carreira, ela vai tentar outra coisa. Isso é o Muito doido, né? Isso. esgotamento. O É o esgotamento. esgotamento. E tem O muita gente que esgotamento. está vivendo esse esgotamento. Tem muita gente que me fala assim, Lara, eu tô pensando em desistir da arquitetura, ou da engenharia, ou do design. E aí eu vou conversar com essa pessoa está cansada. É. Porque um projeto pode ser decisivo para você desistir. Não dá para Pode. mim, não é isso que eu quero. Você é tão sugado, você é tão sobrecarregado, você é tão desvalorizado que você entende que não é aquilo que você quer para sua vida. E aquilo tudo pode estar acontecendo por um erro seu mesmo, né? Autorresponsabilidade. Quando você vai desenvolver ali um contrato, né? Você, primeiro de tudo, tem que começar a identificar. Se você é jovem no mercado, pode ser que seja difícil identificar quais são as situações que podem acontecer e que você tem que se proteger delas. Então, quando você realmente é um jovem arquiteto, quando você está aí se formando, começando, essas situações são difíceis de você enxergar, porque você ainda não viveu, né, nenhuma delas. Então, por isso que é muito importante os relacionamentos com quem tem mais experiência para você ir Aprender, ouvindo né? histórias que podem acontecer, que podem surgir, né? Eu comecei muito cedo a colocar limite de número de reuniões com o cliente, Você porque às coloca vezes a limite de gente... horário também? Perguntaram aqui. Ana Sim, perguntou. sim, sim. Horário de atendimento é horário comercial. E eu nem não disponibilizo os sábados para os clientes também não. Por uma decisão minha, tem gente que abre escritório sábado, eu não abro, né? Então tem limite de horário comercial. Tem limite de número de reunião. Por exemplo, eu faço um projeto, aí eu coloco uma reunião para cada etapa do Etapa. meu projeto. Cada escritório vai ter sua divisão de etapas, isso é natural, não precisa todo mundo dividir da mesma forma. Mas eu coloco uma reunião para programa de necessidades, para a gente ter aquele bate-papo com o cliente e escrever ali o programa de necessidades, fazer aquela entrevista Sim. toda. Faço outra reunião para apresentação do layout, porque eu apresento primeiro uma planta baixa. Eu não vou entrar em detalhes de cada etapa hoje, Sim. não. Faço outra reunião para apresentação do que eu chamo de estudo volumétrico, que são as perspectivas, os 3Ds, né, os renders do projeto. Você sente essa Faço necessidade de uma reunião para cada etapa, né? aí eu conto, eu tenho 5 etapas, eu tenho 5 reuniões. E eu digo no contrato que as 5 reuniões, elas têm que ser para esses temas. Porque já me Não aconteceu misturar, né? de... com tema específico. Já me aconteceu de eu colocar no contrato, é por isso que eu digo que ele é uma evolução. Eu colocava no contrato que o cliente tinha direito a 5 reuniões para o desenvolvimento todo do projeto. Aí ele começava... Evelina, eu quero reunião Alterar, para não sei né? o quê. Evelina, eu quero uma reunião para não sei o quê. Evelina, eu quero... Já estava na 4ª reunião para falar só de layout e eu não tinha nem começado o estudo volumétrico ainda, os 3Ds. Aí, quando chegava na reunião para apresentar o 3D, acabou. Hoje é a sua última reunião. A partir da próxima, eu vou ter que cobrar extra por reuniões e tal. Mas Aí como fica o quê? assim? Fica chato, né? Fica chato. Mas você não terminou nem o projeto ainda, já acabaram minhas reuniões. Fica chato. Fica Porque a chato. pessoa queria vir aqui todo dia, ter reunião, então, esgotaram as reuniões dela. Aí ela queria as reuniões ordinárias ainda. Ela queria ter direito ainda àquelas reuniões ordinárias quando ela já extrapolou o limite das reuniões ordinárias e todas as outras, as demais, seriam extraordinárias, seriam
teriam que ser Por cobradas à fora. parte. Aí para que esse entendimento ficasse mais claro ainda, eu não coloco hoje em dia no contrato que o cliente tem direito a 5 reuniões. Eu coloco que o cliente tem direito a uma reunião para tal assunto, outra para tal assunto, aí defino quais são os assuntos. E que reuniões para outros assuntos devem ser agendadas, né, de forma extraordinária, com valores, né, de honorários também a ser negociado fora do contrato. E a mesma coisa para visitas à obra, eu estabeleço quais são os Os momentos, né, que objetivos, você vai. os momentos de visita à obra e a finalidade daquelas visitas, e também trato as visitas extras como valor extra. Então, isso não te torna uma pessoa cruel. Às vezes as pessoas pensam assim, mas se eu me posicionar assim diante do cliente, ele vai me achar uma bruxa, me achar aquela pessoa E eu acho que inacessível. tem muito isso, né? As pessoas, por exemplo, quando vão para essa negociação de fechamento de contrato, para assinar tudo ali, deixar tudo bonitinho, amarrado, essas pessoas ficam extremamente nervosas. Elas ficam nervosas a ponto de, antes de chegar na reunião, já pensar em quanto que elas vão ceder de desconto para o cliente fechar, Pois é. sabe? E E o quanto que aí, ela vai ceder não só de desconto, mas também de de facilidades, possibilidades, assim. Ai, de visita então ele podia extra e não sei o quê. isso. Então vamos. Tem só 4 visitas, Eveline? Quer dizer que você só visita minha obra 4 vezes? Então deixa eu aqui botar 8. Não é assim. A gente não vai Não é cedendo, assim. cedendo, cedendo. Não, É o você se tempo, né? posiciona. Cara, é o É, tempo, você vende o tempo. é Se muito você tá tempo. dando, se o cliente está, ao invés de 4 encontros, está pedindo 6, você tem que justificar para o cliente por que 4. Por que É, 4 é o suficiente? Qual o teu histórico mostrando que 4 dava tudo sim, certo? sim, Precisa sim. realmente de mais? Não tem problema. Ó, eu tenho um pacote extra aqui, caso Sim, falte essas 4, aí você consegue contratar. exato. Mas isso tem que ser anunciado, né? Isso tem que ser Tem. conversado. Porque na reunião de fechamento de contrato, o cliente já te escolheu. Já é É, aquele casamento. No casamento, tá todo mundo feliz, né? é que Os nem casar com o marido e desentendimentos, esperar que ele mude, né? eles podem vir depois. Mas naquele Podem. momento está todo mundo pleno, feliz. Então é o momento de você alinhar bem direitinho o que você está dando. Ó, eu estou dando o braço, eu não estou dando meu corpo inteiro, né? Porque a pessoa quer levar o corpo Aham. inteiro. Que é a alma, tudo. Que é a alma, tudo. Então, você limitar nesses momentos é ótimo. E olha, eu digo uma coisa: é muito raro existir a necessidade de uma cobrança extra. Porque quando a gente estabelece os limites, o cliente, ele poupa o que ele tem. Eu tenho 5 reuniões, então ele se torna uma pessoa mais objetiva, mais responsável com você. Ele se Ele te, compromete mesmo, ele né? se compromete e ele foca naquelas reuniões, ele foca naquelas visitas. Quando você não limita, é uma bagunça, porque ele vai te chamar toda vida que ele lembrar do teu nome. Ele vai te chamar toda vida. Acontecia assim, antigamente, nas Teve obras muita que eu gente ia. falando isso na quinta. Lara, o meu cliente, eu tava querendo matar o cliente, porque o cliente todos os dias me chama pedindo para eu ir dar uma olhada na obra dele. Eu falei, mas Ele não se organiza. O cliente você não se falou isso para organiza. ele? Aí você falou no contrato que tinha determinado número? Não, não falei. O cliente não é tão chato assim. Você que não impôs um limite ali para ele, você que não educou ele. Ele não sabe até onde ele pode ir. Se você tem algo limitado, você vai racionar. Isso é para É, qualquer coisa. Se você tivesse água limitada na sua geladeira, você ia racionar aquela água. Agora, se é sem fim, você usa do jeito que você quer, você gasta, né? né? Gasta, desperdiça, desperdiça. Então, assim, se você faz um contrato onde você não cria realmente inúmeros limites, são muitos mesmo, são muitos mesmo. Fiz uma live uma vez, que o nome da live foi Projetos Têm Limites. E aí eu listei vários limites que as pessoas têm que impor aos seus Repete. clientes. Galera que quer essa live, pede pra ela repetir aí. Aí vocês vão seguir ela lá e Ficou, acompanhar essa live. ficou gravada e tá só lá na plataforma dos meus alunos, mas eu Ah. posso combinar aqui com vocês Dá de um trechinho abrir. desses limites aí. Aí quando você tiver. Tá com vaga Ah, aberta pro curso teve agora? gente que assistiu, né? Tá aí dizendo que essa live foi ótima, mas eu posso, Oi. eu posso, posso pensar no disponibilizar o link para assistir Oi, tô essa conseguindo aqui pra livezinha aqui vocês, hein? pro pessoal que está aqui assistindo. O pessoal vai no meu direct depois, aí pede para entrar no meu Close Friends, que aí quem tiver no meu Pronto. Close Friends pode assistir essa live. Oi. E aí eu passei situações que eu ia dar aqui como exemplo, que era de o cliente me chamava na obra desesperado. Era como se assim, tivesse
Muitos problemas na Desmoronando, né, obra, a casa. muitos problemas na obra. Aí você chegava lá, era o eletricista que ele estava em dúvida qual era o eixo da arandela que ele devia pregar na parede. Doutora, é alinhado com essa aqui de cima? É no mesmo alinhamento? Ou é mais para a direita, ou é mais para a esquerda? Ele não tinha entendido o eixo da arandela. E aí você se deslocar, às vezes, né? Eu estou aqui em Fortaleza, no bairro Cocó, aqui no meu escritório. Aí tenho que me deslocar para o Eusébio, ou então para Aquiraz, né? Que eu vou O levar tempo de 45 ir e de voltar, a minutos. gasolina, tudo mais. É, Nossa, dependendo do engarrafamento, 1 hora para chegar nesses condomínios e tal, 1 hora para ir, 1 hora e meia lá, sendo, né, resolvendo, né? resolvendo, sendo solicitada, 1 hora para voltar. Acabou um turno. Você joga fora um turno, você joga fora a sua manhã, então você joga fora a sua tarde, Que para você muitas chegar vezes não foi lá. pago. Não! Aí você chega lá e a dúvida é a posição do arandela. Então, assim, é nesse momento, quando você não dá limites, as pessoas não respeitam o seu tempo. Porque se elas sabem que você limitou o número de visitas, ela vai passar ali uns 15 dias reunindo as dúvidas do pessoal. Ai, tá com dúvida na arandela? Não tem problema, segura aí. Ai, tá com dúvida naquela tomada? Segura aí. Aí eles juntam as dúvidas e te chamam um dia lá e a gente resolve tudo de uma Isso. vez. Então, isso é respeitar o seu tempo. Mas para que ele seja respeitado, você primeiro precisa mostrar que ele tem valor para você, O né? respeito, eu acho que ele não é uma coisa tão natural assim dentro desse mercado. Você tem que ir conquistando, né? Não é, Você tem que não ir é. impondo muitas vezes. Você tem que falar, não, deixa eu te falar como é que funciona. Quando o cliente liga, ó, vem aqui dar uma olhadinha. Ah, deixa eu te falar como é que funciona o meu trabalho. Nas minhas visitas, eu preciso disso, disso, disso. Aí você vai explicando como é que funciona o teu beabá. Cada Pois processo, é. cada escritório ainda tem um processo, né? Ainda tem essa E que ainda são diferentes. complica, né? Que ainda são É. diferentes. É. Ó, E a Natália, culturalmente, nossa fala. profissão, ela é muito. Nós somos muito estudados mesmo. Quando a gente coloca um limite e diz que cobra uma visita, a gente já é, mas como assim? Que acha que as pessoas acham que tudo que o arquiteto faz fora desenhar, fora o desenho, é de graça, né? Isso é uma cultura difícil de romper. É porque a questão do serviço como um todo, eu acho, né? A venda do serviço. Quando a gente não pega num produto, que no caso, né, não tem como você comprar um projeto de arquitetura. Você contrata um profissional ou um profissional para fazer aquele projeto. Como não é produto, é serviço, toda a área de serviço sofre com isso, né? É, Então você tem que ir impondo ali como é que é o teu formato de trabalho para o cliente tem que entender muito bem, não é aquela coisa de é. falar por cima, bem rapidamente, para o cliente assinar logo e você tá com ele Mas é amarrado. porque existem algumas profissões que já são compreendidas. Por exemplo, quem É, é que vai numa consulta médica e depois fica mandando WhatsApp pro médico o dia todo, o dia seguinte, não fica, né? né? Não fica. Eu acho que com advocacia também, ninguém fica ali no São advogado serviços o tempo mais todo. fáceis de entender, né? Talvez. Eu acredito que sim. As pessoas entendem que o seu momento é aquela consulta, né? E que fora aquela Isso, consulta, você saiu do seu momento com o médico para você acessá-lo de novo, você vai ter que ter uma nova consulta. Então, isso. isso ficou fácil de entender para as pessoas, né? E na arquitetura, isso é um universo ainda muito assim, sem limite. Por isso E aí que eu eu acho que é fiz. exatamente o contrário, né? Após a consulta com o arquiteto, é que o arquiteto começa a trabalhar. É, é. Aí o E cliente aí, fica, chegou em casa, já acabou de ter reunião, chegou em casa. Ah, Eveline, eu pensei bem, eu prefiro aquele móvel daquele formato. Eu é. prefiro esse papel de parede, coisas que já haviam sido conversadas. Eu acho que rola muito E disso, aí né? é onde entra Essa outro confusão. limite, que é a questão de limitar o número de alterações no projeto. Perfeito, Existe um perfeito. momento de alterar e quantas alterações podem ser feitas. E aquelas alterações, elas, em cada etapa, por exemplo, se eu apresento o layout, né? Antes do layout veio o programa de necessidades. Pronto, fechamos o programa de necessidades. O cliente me disse que o quarto é de bebê, que é um neném, um bebê, né? E não são dois, não são três. Vamos que depois ele descobre que são gêmeos ou trigêmeos, né? Mas é um quarto de bebê. E aí, vamos lá, vamos começar o layout daquele quarto de bebê. Aí eu fiz uma planta baixa, coloquei ali todas as necessidades que o cliente disse. Ele disse que queria berço, ele disse que queria poltrona, ele disse que queria rede, ele disse que queria trocador. E aí, apresenta o layout. Tá ok? Quer mudar alguma coisa? Ah, quero, Eveline. Bota essa poltrona mais perto da janela. E aí, tudo bem, a gente vai ali mudando e tal. Fechou? Aprovou, aprovou. Passa para o estudo volumétrico, 3D. Aí eu apresento o 3D, né? Já aprovou o layout. Aí a próxima etapa é eu apresentar o projeto em 3D. Aí apresento.
Aí ele, ô Eveline, ele, o casal, né, no caso, eu queria que esse trocador tem muita gaveta, bota menos gaveta, então divide essa gaveta aqui para fazer duas menorzinhas e tal. Beleza. E a cor eu achei escura, bota uma cor mais clara, tranquilo. Mas, sabe, isso são as alterações possíveis. Agora, a pessoa chega, como já aconteceu aqui no meu escritório, vou dar um exemplo real. Um casal que pediu para já fazer um quarto bebê, eles não estavam ainda esperando o bebê, eles já tinham uma filha, aí eles estavam indo para um apartamento novo, então fiz o quarto da filha, e o outro quarto estava sobrando, eles já queriam o projeto para um bebê que eles Poderiam ter, né? poderiam um dia ter. Aí que quiseram aproveitar o momento de troca comigo, de contrato ali comigo, faz o quarto do bebê que um dia a gente vai ter. Mudou na vida deles a situação que eles tiveram que receber a sogra para morar com eles. Então eu já tinha feito layout do quarto do bebê, 3D do quarto do bebê, já estava detalhando o projeto executivo do quarto do bebê, aí mudou o objeto do contrato, não era mais quarto de bebê, era o quarto da sogra. Então é isso que eu digo, não é você não deve limitar o número de alterações. Que você disser assim, você tem uma alteração, aí a pessoa transforma o quarto de bebê em quarto É um da outro sogra, projeto, né? é outro projeto. Então você É. tem que entender até o que é alteração. A alteração tem que ser do mesmo objeto do contrato. É um quarto de bebê para aquele programa de necessidades. Se a pessoa aprovou o layout, ela não pode mais voltar no layout. Ai, não é mais um bebê, são dois. Eu descobri que eu estou grávida de gêmeos. Então a gente vai ter que alterar todo o layout, a gente vai voltar para uma etapa já fechada, encerrada. Então você, tendo aquilo bem desenhado no seu contrato, bem escrito, bem explicado, voltar para o layout e refazer aquele programa de necessidades é uma outra cobrança, Minha gente, né? uma aula, viu? Uma aula, só essa questão aqui de Ai, mas alteração. isso é um estresse, não sei o quê. Não é se você já tiver tido aquilo tudo explicado, né? E aí, é aquela coisa, você pulou a etapa, igual quem joga videogame aí, não sei o quê, pulou, venceu uma etapa, vai para outra, como é que você volta na anterior? Não tem volta, entendeu? Volta mediante um novo orçamento. Aí você vai passando, chega lá no detalhamento, a pessoa aprovou tudo que teve para trás, ela quer fazer uma alteração, aí também você já tem que prever outros tipos de cobrança, porque o projeto Isso. ele tem que andar só para frente. Tem que entender de uma maneira muito Se clara que o vai e volta, você não termina projeto nunca. Tem gente que está há três não anos com o mesmo termina cliente. nunca. Não termina nunca. A gente tem situações aqui no escritório, uma bem recente, tranquila, que aconteceu isso. A gente fez um layout, por isso que eu defendo muito a questão do layout. Tem gente que já apresenta logo, primeira reunião pá, 3D, tudo feito, renderizado. Isso é muito dor de cabeça, eu não faço isso. Apresento a planta, porque aí naquela planta, desse exemplo que eu vou trazer, a cozinha tinha uma despensa que o cliente queria, defendia ali a existência daquela despensa ali e tal. A gente foi, apresentou o layout, aprovou o layout da cozinha, despensa, e era uma casa toda. Quando a gente apresentou o 3D da cozinha, aprovou, tá bonita, é isso que eu quero, não sei o quê. Alguns dias depois, amadureceram. E, ok, o cliente amadurecer e mudar de ideia, contanto que ele nos remunere para estar trabalhando tudo de novo. Sim. Por que que a gente vai dar de presente um outro projeto para alguém que mudou de ideia? Tudo bem mudar de ideia, mas o escritório precisa ser remunerado por isso, né? Tá tudo bem mesmo. Agora você tem que fazer tudo de novo, você arcar com prejuízo, porque tem que entender, todo mundo tem que entender que escritório de arquitetura trabalha com custo por hora. É igual advogado. Acho que talvez, se vocês utilizarem essa analogia, falando para a galera aqui que está assistindo, utilizarem a analogia de um processo, né? Sei lá, uma pessoa processou o teu cliente. E aí o teu cliente, e aí você, o advogado precisa montar ali a peça para defender aquele cliente. Se aquela mesma pessoa processa o teu cliente de uma outra coisa, você vai ter que montar uma outra peça. É, Você vai ter que é. fazer uma outra coisa. O cliente Outro vai ter que te pagar processo. duas vezes. É um outro processo. Às vezes eu É, acho que talvez não é nem para o cliente, é para o é o arquiteto que está profissional. desse lado aqui não conseguir explicar isso para o cliente que está do outro lado sem entender nada, que muitas vezes nunca Às vezes contratou. não entende, às vezes eu não sei por que que a nossa formação faz com que a gente saia da faculdade entendendo que a gente tem que fazer tudo que o cliente pede. Por que que a gente se forma desse jeito? Escravidão, né? É muito duro e eu passei por tudo isso, todos esses processos, eu vivi tudo isso, eu passei por todas essas situações inúmeras vezes. E aí, agora recente esse caso da cozinha, aí depois que estava toda a cozinha em 3D, as imagens renderizadas, aquela coisa que dava pena de desfazer, já tinha até postado no Instagram, de tão linda que estava.
Aí eles mudaram de ideia depois de alguns dias e disse, não, Eveline, a gente quer priorizar o espaço da cozinha maior mesmo, a gente quer tirar essa despensa, a gente quer a cozinha. Aí eu falo assim, mas vai ficar tão grande, porque ela realmente já era muito grande, vai ficar tão grande, mas é assim mesmo que a gente quer grande. Aí não, tudo bem. A gente Tudo ainda tenta bem. ali argumentar, Você né? tenta defender a primeira opção, É, né? é. Porque assim, eu Mas e até aí, digo, pagaram extra? costumo dizer para o cliente que eu nem tenho interesse nessas mudanças, porque não é lucrativo. A gente cobra o É, retrabalho, mas não tem margem de lucro nesse retrabalho. Podia até colocar, é mas, só para não pagar para sabe, trabalhar, né? só para não pagar para trabalhar. Então, eu não gosto, eu evito o máximo. Por isso que eu alinho muito bem o meu programa de necessidades. Eu questiono muito o cliente ali naquela etapa de layout para saber se ele tem certeza, porque eu tenho horror a voltar atrás, mesmo remunerada, porque a bagunça o nosso cronograma. A gente já ia fazer outro projeto, já ia entrar no outro cliente, a gente estaciona naquele mesmo. Ah, mas tá pagando, não resolve todos os problemas. Imagina É. se não tivesse pagando, né? E o que é a Se maioria? pagando não resolve todos os problemas, imagina sem estar pagando. E aí a gente voltou para a etapa de layout, porque teve que refazer não só 3D, mas layout. Porque você refazer 3D é quando vai mudar uma cor, quando vai mudar a bancada. Ai, não quero granito, quero um silestone. Aí é uma coisa. Agora voltar e fazer desde o layout, aí aqui no escritório a gente calcula o número de horas necessárias para refazer desde o layout até o 3D e apresentar para o cliente de novo e manda um orçamento de aditivo para ele baseado no número de horas, né? Que o número de horas estimado para refazer aquelas etapas é de tantas horas e o custo da hora é tantos reais e que o valor daquela alteração é tanto. E aí ele Você vai sente que os receber. clientes ficam chateados com isso? Não, Olha porque aí. foi combinado antes. Ele sabia, né? E eles já me pedem sabendo e dizendo, pode Quanto que calcular os fica mais, né? honorários, Quanto que fica mais pra gente alterar? quanto que vai ficar para a gente alterar isso daqui. E aí eu digo, não, mas aguarde aí um dia que eu vou calcular e mando para você. É o E famoso assim, combinado não sai caro, né? é exatamente. Não sacaram para nenhum dos lados, né? Porque quando não combina, o lado que mais paga é o nosso. E eu não entendo por que sempre tem que arrebentar na gente, meu povo. Vamos parar de pensar que a gente tem que estar dando nossas horas de vida para as pessoas gratuitamente. E Depois muitas que a vezes para um cliente gente. que sequer te valoriza, né? Sequer te Pois respeita é, no básico, pois é. no lado humano, né? Porque teve uma seguidora aqui que mandou semana passada que o casal já era um casal super estressado ali, que já estava tendo aqueles atritos enquanto casal e ela presenciando aquela situação, que já é nada confortável, e ainda É. chegaram a gritar com ela, sabe? Ainda sofre esse tipo de abuso. Em que momento tu demite o cliente? Em que momento tu pensa qual é a tua faca aqui de corte para demitir um cliente? Eu já passei inclusive, por uma vez, uma situação dessa de ouvir gritos, sabe? Que eu vou até contar aqui como foi que eu reagi. Mas não aconteceu uma vez, de eu demitir um cliente, uma única vez, e essa outra que eu propus, eu disse que a gente podia encerrar ali mesmo. Então, uma vez foi quando o cliente ficou mudando o escopo do projeto o tempo todo, era uma pousada. Não, eu mudei de ideia, não vou fazer uma pousada, eu vou fazer uma casa. Isso era na beira da praia. Não, a casa agora não vai ser só para mim, vai ser para mim e eu vou ter quartos para alugar os quartos. Isso é quase uma pousada, né? E aí ficava essa confusão, até que ele não se entendia com o que ele queria e eu comecei a endurecer mais, porque eu não podia ficar ali patinando naquele negócio todo. Aí até que ele pegou e disse assim, não, faz assim, faz só uma planta baixa que eu vou pedir para outra pessoa fazer as fachadas. Eu falei, Não trabalha assim, né? olha, não trabalho assim. Isso não existe, essa modalidade de eu faço a planta baixa e vem um outro e faz fachada. Para mim, isso não é projeto de arquitetura, porque um projeto arquitetônico é algo que, sabe, sai, pelo menos a parte criativa sai de uma mente, ou duas, ou alguma equipe que já foi acordada Ou uma desde o começo. Vamos equipe, trabalhar aqui né? em Ou pessoas que equipe? nem se conhecem. Eu e as arquitetas aqui do meu escritório vamos trabalhar em equipe, vamos fazer aqui esse projeto. Mas não, eu faço a planta, outro escritório, quando você nem quem é, vai fazer a fachada, não. Isso não está no meu contrato, isso aqui não estava previsto e eu gostaria Aí de fica um negócio cancelar o esdrúxulo contrato. também depois, ainda diz que foi tu que fez. Não tem condição, não tem condição. Tem muita coisa envolvida, responsabilidades, né, envolvidos, E tem cliente que é a tão responsabilidade indeciso assim, técnica tem cliente que a muito gente. indeciso assim, que muitas vezes dá para você contornar e ir educando como se fosse uma criança mesmo. Ó, vamos fazer um briefing aqui. Deixa eu te mostrar aqui essas opções de arquitetura e vamos ver qual que você gosta mais, qual que te agrada mais. Isso. Porque tem gente que É, acha que gosta de arquitetura clássica.
Mas quando vê, você gosta da É, moderna, tem que sabe? mostrar foto. Meu briefing inclui essa É, questão de você visualizar a foto. Eu mostro 3 fotos para o cliente e peço para ele apontar qual é a que ele gosta. Porque às vezes não adianta você dizer clássico, moderno, contemporâneo, não sei o quê, porque ele não não sabe os nomes. sabem. Então É. você mostra a foto um, 2, 3, que você já seleciona, que são universos assim bem extremos, e diz para o cliente apontar qual que ele gosta. Então eu faço tudo isso. Agora, nesse caso, esse cliente era um cliente estrangeiro, francês. Muito difícil O de trato já é lidar, porque difícil, né? é Culturalmente muito falando, né? difícil, o trato é muito difícil. E aí esse cliente foi um que eu demiti mesmo, eu encerrei, eu não quis continuar. E aí teve lá todo um questionamento sobre o que ele me devia, o que eu tinha que devolver a ele. Foi uma história toda que inclusive a gente resolveu na justiça. Foi a única vez, foi o único caso que aconteceu comigo, mas ainda assim eu fiquei muito feliz e aliviada de tirá-lo da minha vida. Então a gente não Nossa, pode nada ir ao pagar a outro saúde extremo. Não, mental. não paga, não paga. E aí esse daí foi, graças a Deus, um distrato que eu fico muito feliz de ter feito, porque seguir adiante ia ser muito desgastante, muito problemático. Então, situações problemáticas é melhor não viver, né? E outra foi que Você eu tem que fui na obra de um identificar se o cliente cliente. precisa de você ou de um psicólogo, né? Eu acho. Pois é, porque às vezes o problema não é você, é o cliente mesmo, né? É, E às vezes o problema é você, quando você não estabelece os limites e você fica se doando, se doando, se doando, o cliente ele fica isso. desfrutando, desfrutando, Ele desfrutando. vai, eu vou testar o limite até aqui. Opa, ela cedeu. Vou mais um pouco. Opa, ela Exato, cedeu. Vou mais. E assim, exato. quando você vai ver, Exato. Se você estivesse na posição de cliente de algum tipo de serviço e você percebesse que tudo que você pede vem, tudo que você pede vem, tudo que você pede vem, o seu limite poderia ser o seu bom senso, mas tem gente que não tem e bom muito bom senso não senso. vende na farmácia, né? E bom senso é subjetivo, às vezes. Ele acha que ele não está extrapolando nada. Eu estou super tranquilo em estar pedindo isso para a Eveline, porque eu não estou extrapolando nada. Então, aquilo é bom senso para ele. É. Então, é subjetivo. Então, o problema às vezes está em você não estabelecer os limites e o seu cliente está apenas desfrutando do espaço que você deu, das oportunidades E ele vai indo, infinitas ele que vai você indo, vai deu. indo. Isso. E aí, uma vez eu visitei a obra de um cliente fora do número de visitas, já fui fazer uma cortesia. Olha que infelicidade, né? Você vai fazer uma cortesia e leva uma patada. Aí eu fui fazer uma cortesia, porque eu estava passando perto da obra dele, aí eu vou fazer uma surpresa, vou lá visitar a obra, ver se está tudo ok. Aí chegou lá na obra, eu identifiquei alguns erros, vou resumir a história bastante. Identifiquei alguns erros e apontei os erros para a equipe que estava lá trabalhando, disse como é que deveria ser o certo. Não disse que tinham que fazer, que faça assim, que faça não sei o quê. Não, eu disse, olha, o projeto diz que é assim, que tô vendo que aqui tá errado. Aí fui embora. Quando eu tô indo embora, meu telefone toca, é o cliente, eu penso, nossa, ele me ligou para agradecer. Olha como é bom fazer uma cortesia, né? Aí eu atendo, aí o cliente diz assim, quem lhe autorizou a entrar na minha casa dizendo o que é para os meus trabalhadores fazerem? Desse jeito, nesse tom, gritando. Aí eu dirigindo, quase que, né, que Nossa. como é que não tive nem onde parar o carro naquela hora, fiquei tremendo toda. Aí eu falei, olha, o que eu fiz foi dizer na sua casa o que diz o projeto que o senhor aprovou. Então eu orientei as pessoas a seguirem um projeto aprovado pelo senhor. Então é importante também ter a questão da aprovação muito clara. E só seguir adiante nas coisas quando a aprovação for feita e oficializada pelo cliente. Porque aquilo é um documento, né? É. Então eu fui na sua E é casa o que te orientar para que resguarda, né? orientar que as pessoas fizessem o que o senhor aprovou no seu projeto. Mas eu não trabalho ouvindo grito, né? Não vou continuar nesse tom. Não preciso do seu dinheiro para me submeter a isso. E por mim a gente encerra aqui hoje mesmo. Encerra isso aqui hoje mesmo, agora mesmo. Aí ele Nossa. gaguejou ali, que não sei o quê, e desligou o Né? telefone. É o E que quando depois, bate de volta, né? Tem muita gente que ouve calado o grito, e aí fica lá, "Ah, mas eu tenho medo de perder esse cliente aqui, porque eu vou deixar de receber tanto. Meu, se você tiver seu contratinho ali, se você quiser ir mais além, você aciona um advogado e seus direitos vão estar resguardados, né? Mas tem gente que fica nisso, eu falo, aí depois quer desistir da carreira, por causa de um cliente não, desses. não, porque o errado ali estava ele, totalmente ele. Então, quando a gente tem muito claro quando a gente tem a mente tranquila de que a gente está agindo corretamente, agindo conforme o contrato, agindo conforme o projeto aprovado, então a gente, se você mesmo, profissional, não sabe se o projeto está aprovado, o que que você tem, o que que tem no seu contrato, porque nem tem, porque você nem fez contrato, então você começa a se colocar em situações muito Uhum. arriscadas mesmo, né? Você
passa a correr riscos de financeiros, assim, de quebrar mesmo, de você ter que pagar por coisa que não é responsabilidade sua. Isso. Você começa a assumir culpa até dos erros dos outros. Tudo que acontece numa obra vai cair para cima de você. Então, no seu contrato tem que ter até o que é responsabilidade sua, o que não é, né? Porque, às Perfeito. vezes, uma conta a ser paga num projeto, num problema arquitetônico, num perrengue arquitetônico, são contas altas, são contas de milhares de reais, né? Fora o É emocional, né? complicado. Fora o Mexe no bolso emocional. e mexe na cabeça. O É emocional tenso. é pesado, é A puxado. Natália, a Natália mandou Vamos ver aqui, aqui, ó. ó. Eu preciso me policiar sobre ceder. Eu sempre penso que se eu for legal, boazinha, fazer além do que estava previsto, o cliente vai me indicar com mais facilidade. Às vezes é o contrário, né? Nem sei, não existe essa relação direta, não. Ele pode ficar ali naquela relação, criar um carinho muito grande por você e tal, e lhe indicar. Mas ele vai lhe indicar nesse formato. Aí o colega dele que te contratar, ele vai querer que você seja assim também. E você não consegue ser assim também para 10 pessoas ao mesmo tempo, por exemplo. Como é que você quer É. crescer o seu escritório e você ter 10 Com um clientes que você passa posicionamento o assim, né? De dia boazinha. todo sendo boazinha, atendendo, atende, fala no WhatsApp e vai na obra dele, recebe ele, 10 pessoas ao mesmo tempo. Aí você não consegue. Então, isso não tá. Ser essa pessoa muito Permissiva, né? permissiva não te torna a melhor profissional, não te torna uma referência, né? E tem um Você antídoto para isso, né? Tem um antídoto para a gente que acha que ser boazinha vem demais. É ser boa mesmo na arquitetura. sim, Se sim, você sim. for Você faz. boa mesmo, o cliente perceber É, isso, mesmo que você tenha, às vezes, uma personalidade um pouco mais difícil, ele vai te indicar. Quantas sim, vezes a gente já chega, eu tô querendo, sei lá, contratar algum tipo de negócio, nem contratar, sei lá, eu preciso muito contratar uma nutricionista. Aí me indica aí alguém chega para mim falando assim, ó, tem a fulaninha de tal, ela não é uma florzinha, não é dos mais amores, mas ela é boa, vai nela que vai é resolver. top. Existe essa diferença mesmo. Qualquer um pode se colocar fazer esse exercício em relação a qualquer serviço que já tenha. Exato. Você está dando o exemplo da nutricionista, você pode trabalhar na sua mente vários exemplos. Você vai preferir aquele profissional fofo, que te atende o tempo todo, te responde o tempo todo no WhatsApp, a hora que você mandar mensagem, ele te atende, ele te responde, ou aquele que é preciso, Que cirúrgico, resolve teu problema. ele só vai naqueles momentos que o contrato dele disse. Mas naqueles momentos ele vai em cheio, acerta em cheio. Pá, pá, pá. Resolve teu problema ali em 4 etapas. Bem definidas, sem você precisar ficar de fofurices e de mimimi entre cada uma delas. Não precisa, não é isso que define o perfil do bom Não é. profissional. E Muito isso pelo beira a contrário, insegurança, né? às vezes você transmite uma imagem de super florzinha, fofinha, gentil, generosa, e pode estar deixando de lado a imagem do profissionalismo, da seriedade, da disciplina. E Total. isso é muito valorizado. Isso é mais valorizado, inclusive No financeiramente, mercado do é. que a pessoa O boazinha. frufru, né? Mas é Financeiramente é. fofinha ali. Ninguém quer. Gente, quando a pessoa vai contratar você para fazer a obra da vida dela, muitas vezes é o sonho que ela sonhou, comprou um apartamento dos sonhos e agora vai reformar, vai fazer tudo lá. Ela não quer a pessoa fofinha, ela quer a pessoa que vai resolver o problema dela. Essa pessoa pode ser uma É, pessoa, sei lá, chatíssima, né? Mas ela vai querer uma pessoa, ela vai preferir uma pessoa que ela sinta essa força no é, profissionalismo é, do que na personalidade. Ela pode te sim, contratar por aquela personalidade que ela tá vendo aqui no perfil do Insta, que você se mostra uma pessoa tranquila, flexível, de fácil acesso e sim. tal. Mas você não precisa ser uma pessoa cheia de frufrus e meiguices aí se não é da tua personalidade. Porque às vezes tem gente que é, né? Tem gente que tem esse jeitinho assim, e inclusive tem que se impor mais. Mas tem gente que não tem esse jeito, que tem um jeito mais direto e reto ali. E quando chega um cliente, fica na insegurança de perder o cliente e começa a entrar num personagem que não dá para se sustentar durante a tua carreira inteira. Não, e você pode ser assim, se o seu perfil é de uma pessoa meiga, carinhosa, fofa, você pode ser tudo isso dentro dos termos do seu contrato. Isso. O Inclusive na hora de contrato, dizer, contrato é rei, né? inclusive na hora de você dizer para o seu cliente que você vai ter que cobrar um adicional para refazer a etapa dele. Você diz isso com Com uma flor, flor né? na mão. Você diz isso com a flor na mão, mas você. Porque se estava ali escrito no contrato, é para ser uma situação Comprido, né? tranquila mesmo. É para ser uma É. situação tranquila e cumprida.
E às vezes, assim, você precisa até ler o contrato do seu cliente, dizer, porque também não adianta escrever e ele depois vem para cima de ti pedindo um monte de coisa e você tem que ficar recorrendo ao contrato, fazendo print Não. do contrato e passando para ele, porque fica antipático isso, olha. Fica, Mas no fica. Você puxar contrato contrato é chato. Mas eu é acho que no chato. dia, nesse momento, eu tenho até algumas dicas aqui de negociação na hora do contrato que eu aprendi com uma. Eu conto até para os meus alunos, com uma professora que eu tive no MBA, que ela negociava a Coca-Cola, negociava contas da Coca-Cola, coisas da Coca-Cola, um negócio milionário aí. E aí ela foi compartilhando esses ensinamentos dela, que ela dividiu em 4 pontos. O primeiro ponto do momento do contrato, quando você for fechar com o cliente ali de fato, tentar agendar uma reunião, se presencial, né, preferencialmente presencial, num ambiente seu, não no ambiente do Sim, cliente. Porque tem sim, aquela questão do cliente estar muito confortável. isso. Geralmente, vocês vão até a casa do cliente para o cliente, né, fazer as medições, ver tudo lá, e aí na casa do cliente às vezes é mais cômodo. Se você tiver um escritório, chama o cliente no teu escritório, porque é teu ambiente. Você está mais confortável e o cliente mais desconfortável. Ou num Ou não tem um coworking, escritório, vai num mas coworking, num café, vai num ambiente assim neutro, se não puder ser seu, é melhor do que ir na casa do cliente nesse momento, porque essa zona de conforto para o cliente fala muito alto na hora dele querer dele querer sim, agir sim. mais E ativamente na principalmente se negociação. você já vai lá para fazer o levantamento também. Você vai fazer assinar o contrato no mesmo dia que você já vai fazer o levantamento. Então o cliente pensa assim, ela já está aqui, já está preparada para fazer o levantamento, já trouxe a trena. Então eu vou pedir aqui R$ 1.000 de desconto, porque ela não vai querer perder a viagem, né? Aí tá no Isso. seu ambiente confortável, que é na sua casa recebendo você. Você já foi para fazer o levantamento, então ele acha que tudo que ele lhe pedir naquele momento ele vai ter um sim. Então, você deve receber, sim, no seu local, no seu ambiente, seja no seu escritório, seja no coworking. De preferência, esses dois ambientes. Tem gente que marca em café e tal, mas eu prefiro, se você não tem escritório, Ambiente que de você pegue trabalho, um né? ambiente de trabalho, ambientes oficiais ali, para aquele modelo de reunião, com os Sim. contratos impressos sobre a mesa, aquela coisa Mais formal. séria, né? É formal, E o tem que ser cliente leva a formal. sério isso, né? Ele leva mais a E sério, aí ele te você respeita mais por isso. a partir ali daquela assinatura do contrato, você diz que, se no seu contrato disser que dentro de um prazo de 5 dias úteis, em até 5 dias úteis, você vai agendar o levantamento. Ok, você Pronto, não está nem você já amarrando uma agenda o próximo data. passo, né? É, você pode até não agendar a data, é no dia, que dia é hoje? 24, é no dia 28. No contrato já está escrito dia 28. Eu acho que Sim. nem é por aí, eu acho que é você falar em prazos em dias úteis mesmo, né? Em até 5 dias úteis vai ser É, agendado seu levantamento. Eu vou checar com a minha equipe a disponibilidade da equipe, porque precisa ser visto mesmo. Se você não vai fazer só, se você vai uma dupla, é difícil fazer um levantamento só, convenhamos. Então, por mais que você esteja começando seu escritório hoje, você chama alguém para lhe ajudar. Eu já chamei namorado, irmã, eu já chamei pra no segurar a passado trena ali e quem anotando, eu né? tinha para levar. Então, você precisa alinhar com a sua equipe, nem que sua equipe seja seu namorado. Não fala para o cliente que é o namorado que você vai chamar, não. Você fala profissionalmente. Eu vou alinhar com a Isso. minha equipe a disponibilidade para realizar o seu levantamento. E aí depois você vai combinar com sua mãe, com seu pai, com não sei quem. Mas você já vai tratando sempre assim de forma profissional, né, Vai com dando ali, né, agendamento o ar, e né? só começar a trabalhar depois da assinatura do contrato. Parar com esse negócio que o pessoal tem mania de fazer levantamento para depois fazer o orçamento, para depois fazer o Não, e dá um contrato. trabalhão fazer negócio de levantamento, né? Um trabalhão, você perde horas. Dependendo do tamanho do imóvel. Se for um imóvel todo, às vezes é a manhã inteira, sei lá, de 8 às 12 ou de 2 Aí às o cliente nem 6, fecha dependendo do depois. tamanho. Ah, Aí eu eu nem tive um fecha. problema financeiro, não foi. Não Ele é? já passa, a Loucura. partir daquele momento, a te olhar com um sentimento assim de que aquilo não é nada, que o que você está fazendo não vale, não tem valor. Então ele não dá valor, porque você mesmo não está dando, você está ali trabalhando, já fazendo levantamento, e aí ele depois só desmarca, cancela. Isso. Sabe? Agora, se você se posiciona que o seu levantamento é algo muito valioso e que você só faz mediante a assinatura do contrato e pagamento da primeira parcela, aquele dia que o seu levantamento for agendado, ele vai se comprometer da chave estar no lugar, porque ainda tem cliente que faz a gente dar viagem perdida, né? Então, o imóvel é fechado, aí ele não manda a chave, não tem Aí ninguém lá não para tá lá, aí receber, tem que pegar não com tá lá. construtora e não sei o quê. Então, Aí entrando assim, na segunda dica, é essa questão exatamente do domínio. Tem muita gente que, pela insegurança, às vezes nos primeiros clientes, ou pela personalidade, tem medo até de passar o preço, tem medo de dominar ali a situação e vai deixando o cliente te fazer as perguntas.
quando, na verdade, você tem que assumir toda essa reunião de contrato e você ir fazendo as perguntas para o cliente. Por exemplo, a Eveline falou aí de agendar nos próximos 5 dias úteis o levantamento. E aí você já insere isso para o cliente. Você já chega e se antecipa e fala. Tem cliente que vai falar assim, você consegue tirar agora as medidas, fazer o levantamento depois que eu assinar aqui? Aí a pessoa fica meio assim, né? E se eu disser que não, ele pode declinar, ele pode ficar chateado. Ou o cliente que tem que perguntar, o cliente que chega para você, eu queria fazer o serviço tal, e não sei o que, não sei o que lá. Aí você fica calado, isso aqui dá legal, dá para fazer. Aí você fica calado. O cliente que tem que te perguntar, e quanto que custa? E qual serviço funciona? E aí o cliente vai dominando toda a negociação ali, para já ele vai chegar no ponto que ele vai te pedir um desconto. Por quê? Porque você não dominou. Então, as perguntas, gente, façam vocês mesmos essas perguntas, porque aí vocês vão dando limite para o cliente desde e esse as momento. condições, né? Vai acontecer Exato. dessa forma, nesse prazo, nessa configuração que você já pensou antes e você já está colocando quais são as suas condições. Exato. A estrutura do meu negócio funciona desse jeitinho aqui. Deixa eu te passar para a gente já se programar. Isso é muito bom, porque não fura prazo, a gente consegue ir no processo de evolução, a obra corre mais rápido. Você já vai dando os benefícios desse escopo aí das tuas etapas, sabe? Você já vai indicando para o cliente qual que é o próximo passo. Porque senão ele vai fazendo um círculo, ele vai fazendo um emaranhado ali e não uma linha reta. Né? E se você indica, a partir do momento que ele te sugere alguma mudança naquilo que você indicou, você pode, se tiver ao seu alcance, se tiver flexibilidade, né? Uma cortesia. Aí você deixa bem claro. Olha, isso eu não posso pegar o gancho. Vou pegar o gancho, que é exatamente a terceira dica. Anotar tudo no contrato de o que for aditivo. Combinou com o cliente que vai dar uma visita extra, vai lá e anota, vou te dar essa cortesia aqui. Vou fazer isso assim por você. Tem que ter tudo anotado, né? Tem que estar tudo bonitinho em contrato. Porque senão o cliente ele não sabe. Muitas vezes é a primeira vez que ele está contratando um arquiteto. E ele entendendo que aquele pedido que ele fez vai entrar como uma cortesia, ele já pensa assim, já tô levando uma cortesia aqui, então aí ele vai entender assim que no máximo, será que eu peço mais uma? Ele vai ficar aquela coisa assim, né? Porque ele vai ter mais cuidado, vai ter mais respeito, ele não vai ter coragem de te pedir 10 cortesias, né? Isso. E aí funciona, talvez, essa cortesia já entra como um negócio que você já sabe que ele vai solicitar. Já é de praxe meio que ali no mercado, né? Cada região tem suas... E aí, ao invés de ele pedir o desconto, você dá aquela cortesia, né? Ao invés do desconto. Isso. Recentemente, eu peguei um projeto bem raro aqui no escritório, que é uma casa que estava toda pronta e a pessoa disse que não queria mudar instalações elétricas, não queria mudar revestimento, não queria mudar bancada, não queria mudar forro de gesso, ela queria fazer móveis. Então, a gente chegar e fazer os móveis. Projeto de marcenaria. Onde tem tomada, projeto de marcenaria mesmo. Fazer um móvel onde tem a tomada, para não mexer na tomada, sabe, um projeto simples. Sim. E aí eu passei o valor do projeto para a cliente, ela veio aqui no escritório para negociar e para dar aquela puxada para baixo e tal. Aí eu peguei e disse assim, olha, não tem como a gente fazer esse teu projeto 100% sem mexer na tua iluminação. A gente vai ter que dar uma valorizada nessa iluminação. A gente faz uns furinhos no gesso, acrescenta algumas luminárias. Vamos fazer isso, teu projeto vai ficar mais legal. O mínimo de quebra, mas... Eu prometo que a gente vai indicar o mínimo de quebradeira possível. Vai ser algo que vai valorizar teu mobiliário. Convenci ela de que era importante aquela intervenção, que eu estava resistente a qualquer intervenção. Eu convenci que valia a pena. E aí, no final, eu falei, então eu incluo aqui nessa proposta, eu vou fazer essa planta de iluminação para você, como uma cortesia, e a gente não mexe nesse valor. Porque ela veio disposta a baixar o valor do projeto. Então, eu coloquei algo que eu já sabia que eu ia fazer, que eu não ia conseguir chegar até o fim naquele projeto, eu não ia conseguir chegar até o fim naquele projeto sem meter uma lâmpadazinha a mais. Então, eu já sabia que eu ia fazer aquilo. Aí ela foi querendo um desconto no que já tinha sido, no que ela já estava querendo na marcenaria. E você entrou, não consigo trabalhar com desconto porque teu projeto precisa de mais coisa. Mas para não te cobrar acima, eu vou te dar isso aqui de cortesia. Que era algo que já estava no teu métier ali, né? Não tinha como fugir, porque senão ia ficar muito ruim. E é muito frustrante para um profissional entregar uma coisa que você sabe que vai ficar ruim. Eu não consigo. Não, e o padrão de qualidade, né? Você precisa respeitar o padrão de qualidade do teu escritório. A única coisa que quem vende serviço tem é a reputação. A gente não tem um produto ali físico para, esse produto. Não, é a reputação. Inclusive, se alguém chega no meu escritório para me pedir um projeto que eu sei que é algo que
não está de acordo com o que eu costumo fazer, com o que eu considero que é uma arquitetura de boa qualidade, independente do valor, eu não vou conseguir fazer. Eu não vou colocar meu nome naquilo, sabe? Então, É. também tem isso. A gente tem que saber até onde vai. E quem fala primeiro perde, né? Eu aprendi isso. Quem fala primeiro nessa negociação aí perde. Por exemplo, o cliente pediu desconto. Aí, quanto que você dá de desconto? Aí você vai lá e explica, eu preciso te entregar isso, isso, aquilo, outro e tudo mais. Eu vou precisar colocar um projeto de iluminação aqui, porque para ficar legal essa marcenaria. Aí o que a cliente? Provavelmente você se calou depois disso. E a cliente veio e falou, não, tá, ok. Ela foi lá e topou. Se você vai lá e começa a ceder antes mesmo do cliente falar, porque às vezes fica aquele silêncio constrangedor, aí você perde. Sim, Você sim. perde a força ali daquela negociação que muitas vezes foi toda pensadinha por você anteriormente. Sim. E o cliente foi lá e comandou tudo, né? Se pegar um cliente mais cheio de lábia, tem que ter cuidado aí. Porque muitas vezes a gente lida com cliente comerciante, né? E a gente fez arquitetura. Não aprendeu, Nossa tá aprendendo a formação vender na vida, né? aprender a vender na vida. E o que a gente faz é venda, né? É, A gente faz a arquitetura, mas para fazer a arquitetura, primeiro a gente faz a venda. De algo que é. não existe. É muito difícil vender arquitetura, porque você vende algo Você que tem que não vender o que tá na existe. sua mente, né? É O que tá na diferente mente você do vender uma calça cliente, jeans, né? muito diferente. Vender uma calça jeans, a pessoa pega, experimenta, se E é por amar. isso que não pode ser vendido por preço de banana. Pois é. É por isso. Minha gente, live boa, hein? Bom demais Pois dividir é, aqui pois com é. a galera O tua mesmo número de experiência, pessoas aqui do começo ao fim parece até que travou o número. O pessoal não ficou é? aqui, não quis ir embora de jeito nenhum. Retenção no talo aí. Bom demais, obrigada pela tua disponibilidade. Minha gente, sigam essa mulher, tem muita coisa para passar para vocês, sobretudo nessa parte de gestão, essa parte de bastidores, essa parte interna de escritório, para quem está começando e para quem já está querendo escalar mais nos resultados aí. Ela sabe do que está falando, eu assino embaixo, que é minha parceira, aqui já Obrigada, estamos Lara. construindo algo mais sólido cada dia mais, né? Estou muito feliz com a tua Sim. participação aqui, dividindo um pouco mais com os meus pupilos aqui Eu também, agradeço muito. E quero dizer também que de desde que eu comecei a te ensinamentos. seguir, você manja tanto o mercado da arquitetura e de interiores que eu achei que você era arquiteta. Todo mundo acha. Mas essa é uma das principais Muito bom. recomendações que eu dou no marketing. Você precisa entender o teu cliente a ponto dele saber que você entende ele muito bem. É Quando a isso. gente consegue isso, a gente ultrapassa e aí não tem concorrência, né? A É, concorrência já nem faz cosquinha. É sobre pois é. isso, tá? Gente, Que obrigada pela bom. presença de vocês. Futuramente a gente marca outras coisas aí, né? Vamos Outros sim, vamos sim. encontros, tá? Obrigada, Beijão, vamos Lara. almoçar e bora comer. Beijão. Beijo, tchau, Tchau, tchau. gente.